porque a gente tem a questão... É incrível quando a gente tem uma doença, não sei se controlada, mas quando a gente ganha um pouquinho mais de conhecimento ou se os casos diminuem, às vezes dá uma impressão falsa, e o professor Pedro Cortes está aqui com a gente, de que algo não é tão ruim. Só que não, a dengue é a isso que eu me refiro. Os casos continuam preocupando. O nível de contaminação segue alto. E aí a gente tem circulação simultânea de diferentes sorotipos do vírus. Aí as condições climáticas, que é aí que eu chego aqui no professor, que ainda são favoráveis à proliferação do mosquito, esse danadinho que é esse Aedes aegypti. Mantém o nosso alerta ligado. E aí, professor Pedro Cortes está aqui com a gente, para que nós possamos falar também de COP30, mas antes tem esse lance da dengue. Os especialistas reforçam que a prevenção é a principal arma, né, professor, contra Exatamente. A doença. Então, queremos te ouvir, nosso analista de clima e meio ambiente. Fica essa falsa sensação de que o negócio está tranquilo, né, professor? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Nós tivemos uma explosão de casos de dengue no ano passado, né? Tivemos um recorde absoluto no Brasil por conta da onda de calor, né, que pegou boa parte da região centro-oeste e sudeste. E este ano, o número de casos, comparativamente, ele diminuiu, mas continua ainda sendo uma situação de alerta. Não é porque é menor que é menos preocupante, Exatamente. Né, professor? Nós temos um mapa onde vários estados... O mapa apareceu? Isso. Nós temos aqui, olha, na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, depois São Paulo, Minas, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Nós temos essas regiões muito afetadas por uma alta incidência da doença. Então onde está laranja é onde o estado de atenção é grande. Exatamente, é o estado mais crítico. Onde está uma cor mais clara, ou mesmo azul, é uma situação mais tranquila. Então veja, metade do Brasil está em atenção para uma elevada incidência da dengue. Né? Então, não é porque nós estamos enfrentando, veja só como é paradoxal, nós estamos falando, acabamos de falar de doenças relativas ao frio, né? Sim. Influenza, Sim. Covid nem tanto é relativo ao frio, mas é uma doença respiratória também, mas isso não quer dizer que esse tipo de arbovirose, que é transmitida ali pelo Aedes aegypti, né, assim como a febre amarela, a chikungunya e tal, que não continue preocupando. Então, as pessoas às vezes esquecem as medidas de prevenção e também tem a sua parte aí de culpa, o governo federal, governos estaduais, governos municipais, porque essa campanha de prevenção ela tem que ser permanente, lembrar as pessoas permanentemente de que esses casos continuam a ocorrer. Professor, isso aqui refere-se a qual período? A gente está falando de quando? Agora, esses dados foram coletados ontem no sistema do Ministério da Saúde, então são casos que estão acontecendo agora. E que coisa incrível, deixa eu passar aqui para o ladinho do professor, porque a gente está falando de um local, porque quando a gente fala sobre calor, você estimula a proliferação, né? Isso. E quando a gente pensa em Brasil, neste momento, você tem um cenário de um pouco mais de frio ou frio ameno daqui para baixo. Então, e aqui em cima o calor. E o que a gente vê, a proliferação maior aqui embaixo, onde em teoria não está tão quente. Então, o mosquito ele se adaptou. O Aedes aegypti, antes ele era um mosquito silvestre que se proliferava principalmente no período quente e úmido. Ele se urbanizou e ele se adaptou a determinados tipos de Aedes. Não é minha área, né, de atuação, então eu vou falar em tipos, né? Claro, os biólogos claro. com certeza... A gente vai adaptando aqui a fala. Eles se adaptaram ao ambiente urbano e eles conseguem se proliferar mesmo em condições de temperatura não tão favoráveis. Eles conseguem trabalhar, né, com temperaturas mais baixas. Então, por isso que a situação continua preocupante. Nós temos uma tabela que mostra vamos ver. o número de casos. Nós temos aqui duas colunas. Essa coluna laranja é a incidência, ou seja, o número de casos para cada 100 mil pessoas, né, 100 mil habitantes. Então, nós temos o recorde de São Paulo, depois seguido de Goiás, Acre, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Santa Catarina. São os estados que a gente apresentou naquele mapa. E aqui casos prováveis, veja, São Paulo com 811 mil casos este ano. Mais de 811 Mais de 800 mil casos. Nesses primeiros 5 meses? Nesses primeiros 5 meses. Veja, nós temos Paraná com 114 mil, Minas Gerais 153 mil, ou seja, nós temos um número significativo de casos e isso reforça a necessidade das pessoas trabalharem com a prevenção. Evitar aqueles criadouros do mosquito, ou seja, depósitos de água em casa, aqueles pratinhos de planta, às vezes algum objeto que fica no quintal e pode juntar a água da chuva.
isso realmente pode causar um problema muito sério de saúde pública, como vem acontecendo. Pois é, quando a gente não se cuida, se o governo não faz campanha, e quando eu falo governo é federal, estadual, municipal, Sim. como o professor citou. Sobrecarrega o quê? O Sistema Único de Saúde, porque também a gente não cuidou, aí quando a gente precisa para outras doenças, chegar lá, o atendimento no pronto-socorro está cheio, e aí vira aquela amontoeira de problemas. Você cita um caso importante, porque isso, além de sobrecarregar, ele impede o tratamento adequado de quem está com síndrome respiratória, que vem crescendo o número de casos. Então, isso vai congestionando o sistema de saúde e essa é uma doença evitável. É diferente, por exemplo, da síndrome respiratória, que é um vírus, ele fica circulando. Posso passar aqui pelo ar. Exatamente. Né? A dengue a gente consegue evitar, basta ter prevenção, basta adotar medidas preventivas.